Morning Show. Jovem Pan Morning Show está no ar. 10 em ponto. Jovem Pan Morning Show. Começa pela rede Jovem Pan mais uma edição do Morning Show, seu matinal de informação, entretenimento, prestação de serviço, aquela nossa conversa matinal. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem? Olá, Brau. Bom dia. Dani Taranha, Oi, tudo bem? tudo bom? Zé Armando Vanucci, como é que tá? Bom dia. Vamos lá, mais uma semanona, hein? Estamos aqui. Estão prontos? Animados? Sempre aposto. Sempre. Olha aí, ó. Não, segunda-feira, você sabe. Não, vamos lá, vamos lá. Um tchauzinho para os nossos internautas aqui acompanhando o Morning Show pela internet. Como é que faz? Olha, eu não sei como é que acompanha o programa pela internet. Paulinha, Como é? explica pra mim. Se você explica. tem um smartphone, é só baixar o aplicativo da Jovem Pan. Aí você abre, já vê as câmeras, já dá um hello e ouve e assiste Dá um o hello. Morning Show. É. Boa. E se você tá no seu computador, acessa aí o nosso site, jpfm.com.br/Morning Show ao vivo. Isso aí, vem com a gente. O programa de hoje tem uma conversa bem interessante com o nosso consultor endocrinologista Filipe Pedrinola, junto com a diretora Débora Malta, ela é do Ministério da Saúde, e vem conversar com a gente sobre obesidade. Tem pesquisas que apontam aí o índice de obesidade do povo brasileiro, e ela comenta isso junto com o nosso consultor, o Dr. Filipe Pedrinola. Tudo isso no Morning que tá começando e outras cocitas mais. Jovem Pan Morning Show. Por exemplo, a sua participação hoje pelo Viber é livre. Você comenta as notícias, você fala o que você bem entender, mande uma mensagem de voz pra gente, colocando aí um assunto que você quer trazer aqui pra pauta do programa, enfim, comentando alguma notícia que a gente traz nessa segunda-feira, dia 27 de abril de 2015, tá bom? Estamos contando com a tua participação e no final, entre os que participarem, a gente faz o sorteio do nosso famoso kit com uma caneca e camiseta. Legal que as pessoas ficam mandando fotos pra gente, né, Paulinha? Você que confere aí essas mídias sociais do programa, e eles colocam fotos já tomando um café com a canequinha do Morning Show. É, quem já recebeu, tem vídeo do pessoal abrindo o pacote, enfim, os fãs, né? Fãs de Morning Show, tem caneca do Morning Show. Boa! Então você pode estar livre, hein? Pode mandar a mensagem que você quiser pra gente aqui pelo nosso Viber. Vamos começar então a falar o programa. Impossível, né? Não começar o programa nessa segunda-feira trazendo aí o assunto do terremoto na Ásia, em Katmandu, no Nepal. São várias vítimas. A gente está aqui com o Paulo Pontes, que vem atualizando na programação da Jovem Pan as informações que vêm de Katmandu e da Ásia no geral, né? Porque a Índia também foi atingida. E Paulo, quando eu saí da redação da Jovem Pan antes de vir aqui para o estúdio, os mortos, o número de mortos era de 3.723 pessoas, num total aí aproximadamente 7 mil feridos, né? Em decorrência desse terremoto que teve uma magnitude surpreendente de 7.8? 7.8, isso, Edgar. Muito forte mesmo, abalou, e as pessoas estão numa espécie de evacuação. Quer dizer, quem não está lá para dar assistência às pessoas, quem não é do país, quer dizer, estou falando turistas, um local muito turístico, está num processo de evacuação também da área, com receios das chamadas réplicas, né, desse terremoto. Então, Edgar, bom dia. Já aconteceram várias réplicas ontem, né? 2 pelo menos aconteceram ontem, uma outra na madrugada. Mas, claro, com uma magnitude muito menor do que essa, de 7,8, que foi a pior que houve no sábado. Os geólogos estão prevendo que outras réplicas podem acontecer ainda nas próximas horas. Então, isso não é afastado. Os próprios sismólogos também trabalham com essa possibilidade de novas réplicas acontecerem. A destruição é quase que total em Katmandu. O Nepal é um país muito pobre, talvez um dos mais pobres da Ásia, ou pelo menos dos gigantes asiáticos, esses tigres asiáticos conhecidos. O Nepal é o mais pobre de todos. Mas, curiosamente, é um dos mais visitados por causa do Monte Everest. É o mais alto do mundo. Os montanhistas vão lá para fazer suas excursões. E nós tivemos hoje, na madrugada, que é a nossa madrugada aqui, durante a tarde de lá, nós estamos com 10 horas de diferença do Brasil para o Nepal. O montanhista Rosier Alexandre, ele é cearense, ele foi encontrado, foi resgatado. Sim. O filho, ele estava subindo quando houve a avalanche. O filho dele estava no primeiro escalão dessa montanha. Já havia sido resgatado no sábado. O médico dessa comitiva brasileira faleceu durante o terremoto, também o corpo já foi encontrado.
Existem 79 brasileiros lá, de acordo com as estatísticas das agências de turismo, que estão repassando esses dados para o Ministério das Relações Exteriores. Dos 79, 60 já foram contatados, ou seja, já se detectou, já se encontraram 60. Faltam 19 ainda. Não quer dizer que estão mortos, mas falta porque lá não tem telefone, não tem energia elétrica. A comunicação está completamente comprometida, né? Nós conseguimos, num trabalho espetacular do nosso departamento de jornalismo, um contato com o William Massaro. Ele é um voluntário missionário que está lá, ele é da Igreja Batista. Ele estava no momento do terremoto e ele está no resgate como voluntário. E nós, com toda essa dificuldade de comunicação, através do Skype, nós conseguimos o contato com um som perfeito. E ele, vamos mostrar esse momento que ele registra para nós, o que é que está acontecendo nesse momento no Nepal. Vamos ouvir. No momento a gente está envolvido com o trabalho com as pessoas que estão nas ruas, né? Então nós estamos buscando meios de estar comprando os suplementos básicos, como água, como comidas básicas e também tendas, né? Lona para improvisar tendas. E o grande desafio agora tem sido encontrar esses suplementos, né? Por exemplo, água. Hoje nós estivemos fazendo toda uma pesquisa aqui, um levantamento, e a gente não tem conseguido fornecedores para comprar água. E, por exemplo, na questão de comida, a gente encontra no mercado, só que também os valores estão bem altos, né? Não estão tão acessíveis por causa do incidente. Mas eu creio que o grande desafio agora seja esses fornecedores desses suprimentos básicos, né? O William Massaro, ele está trabalhando no meio dos voluntários lá, um brasileiro que estava, ele disse que durou 22 segundos o terremoto, quando deu o epicentro mesmo, a parte alta que foi 7,8. E que ele disse que esses 22 segundos pareciam uma eternidade. Imagina, né? A situação é devastadora. A gente vê imagens de lá, fotos, relatos, pessoas sendo atendidas nas ruas, precariamente. Os oficiais do local sugerindo que as pessoas fiquem mesmo fora das edificações para qualquer problema, qualquer réplica que possa ocorrer e que possa derrubar outras construções não atinjam a população, mais do que já atingiu, né, Paulo? À medida do possível, as pessoas estão sendo retiradas, mas há um agravante, o aeroporto foi destruído também. Foi destruído. Não consegue sair avião de lá. Imagina, chegar, socorro, mantimentos, essas não coisas chega. Que nesse momento são necessárias. São oficialmente 6.500 feridos, o número é bem maior do que esse, mas oficialmente 6.500 feridos, muitos em estado grave, 3.726 mortos, aumentou em 3. Nós trabalhamos sempre com o número oficial. Então, 3.726 mortos registrados nesse momento lá no Nepal. E você sabe que o Google perdeu um dos seus executivos aí no Nepal, também era uma pessoa que estava fazendo esse negócio de escalada e tal, e eles lançaram um programa para que quem tá lá e tá vivo, possa mandar notícias para a família, né? Aí você tem que ter internet, você consegue se localizar via satélite por GPS e mandar a sua localização tipo estou bem. E o Facebook também lançou o Safety Check, então para quem tá bem, coloca estou bem ali no Facebook e aí todos os seus amigos que são ligados a você ali no Facebook recebem um alerta dizendo, olha, essa pessoa tá bem. Ela se certificou aqui que tá bem. Então as redes sociais também ajudando. Lutamos com a dificuldade das comunicações lá, né? Porque tá tudo destruído. Certo. Obrigado, Paulo. Agora 10h09, horário de Brasília. Vamos em frente, Morning Show pela Rede Jovem Pan. Você com a gente aqui, acompanhando a nossa conversa matinal, que agora vai com o nosso consultor endocrinologista, Filippo Pedrinola, que está presente aqui no estúdio. Bom dia, doutor Filippo. Bom dia a todos os ouvintes, os amigos aqui da Jovem Pan. Olha só, a gente hoje fala sobre obesidade. Comentei no começo do programa que o nosso tema seria a questão da obesidade. Tem uma pesquisa do Ministério da Saúde, né, dando conta de que metade, pouquinho mais da metade, 52% para ser mais preciso, 52,5% da população atualmente está acima do peso. Vamos direto na tua expertise, na tua opinião, a que se deve esse aumento de peso? As questões que a gente que nos fazem aumentar e ter a nossa média do cidadão comum brasileiro aumentada em termos de peso.
Então, Edgar, é importante diferenciar a obesidade de sobrepeso, né? Porque o que a gente vê, mesmo na pesquisa, é que a obesidade está estável no Brasil, o que é um bom sinal. Mas o sobrepeso vem aumentando. Isso vem acontecendo de 1980 para cá. E são N fatores que estão implicados aí no desenvolvimento e no aparecimento do sobrepeso. Como o sedentarismo, a má alimentação, maior acesso a alimentos de alto teor calórico e também o estresse, quer dizer, a vida corrida, assim como uma série de outros fatores curiosos que as pesquisas vêm mostrando, como por exemplo até os bisfenóis, que são os chamados xenoestrogênios, né? Vamos lá, traduzir. Substâncias Bisfenóis. que tem no plástico, No que foram plástico, proibidos, né? Até nas mamadeiras e tal. A gente sabe que são disruptores, eles quebram, atrapalham os nossos hormônios e favorecem também aí o ganho de peso. E por incrível que pareça, tem estudo científico também mostrando que o ar-condicionado também faz com que o nosso metabolismo diminua. Descobri minha Meu barriga. Deus. Zé Armando, A gente É vive isso, no você ar-condicionado. antes colocava a culpa no sorvetinho, agora não vai colocar a culpa no ar-condicionado, que também não é assim. É mais fácil culpar o ar-condicionado do que as balas que ele come todos os Verdade. dias, né? Ah, não, mas É o olha aí, ar-condicionado. é surpreendente, né? Pois é. E Mas é outra o quê? coisa- A temperatura, então. Claro, porque o nosso Né? organismo ele foi feito para se adaptar a temperaturas diferentes. Quando você fica numa temperatura constante, o organismo acaba não usando essa adaptação, vamos dizer assim, que gasta calorias também. E parece pouco falando isso, mas passando vários anos, você vai somando essa pequena quantidade de calorias e isso vai realmente fazendo uma diferença no corpo das pessoas. O que, Ô, que é o doutor. sobrepeso e o que é a obesidade? Pois Porque, é. Edgar, né? Às vezes fala assim, a obesidade, eu penso que é o cara que tá com cento e tantos quilos. Do ponto de vista populacional, a gente usa um número chamado índice de massa corporal, que é o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. E fazendo essa conta, se der acima de 25, é sobrepeso. E quando for acima de 30, é obesidade. Então esse é um número puramente para estudo populacional, porque se você pega uma pessoa individualmente, se ela for, por exemplo, um fisiculturista que faz muita musculação, você pode pegar uma pessoa que tenha 1,70 e pese 90 quilos. Então se você fizer essa conta, ela não vale para aquela pessoa. Sim. Então o que se usa mais hoje em dia na individualidade de cada um, você vê a composição corporal de cada um. Então se usa alguns métodos, como por exemplo prega cutânea, a bioimpedância, que é um exame muito fácil de se fazer e rápido, para você definir a composição corporal de cada um. Agora, a pessoa que já tem sobrepeso, a gente já sabe que tem aumento na incidência de doenças como as doenças cardiovasculares, infarto, derrame, diabetes, hipertensão. Então, a pessoa que já tem o sobrepeso e mais ainda uma circunferência abdominal para os homens acima de 102 centímetros, aumenta demais o risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Vamos estender esse assunto. Doutor Felipe, eu quero participar aqui da nossa conversa. A diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, a diretora Débora Malta. Bom dia, Débora. Alô? Alô, Débora? Débora nos escuta? Tá ouvindo a gente, Débora? Eu acho que não, Ed. Acho que não, né? Vamos aguardar o contato então Posso com fazer uma a pergunta diretora. enquanto isso? Aproveita, A Dani. minha pergunta é o seguinte, você falou com relação ao plástico, com relação ao ar-condicionado, e a gente sabe que tem uma série de alimentos que fazem mal, né? Que tem substâncias que são até cancerígenas ou até proibidas, ou que não, enfim. Por que não existe uma mobilização? É óbvio que eu sei que é por causa do dinheiro que movimenta o mundo, mas se a gente está morrendo por conta disso, por que não existe então uma mobilização dessas empresas em prol de alimentos mais saudáveis ou de substâncias menos nocivas, enfim? Até proibir, né? Porque vira e mexe, não sei, surge um e-mail do tipo, adoçante mata. Não tem? Refrigerante, não, e aí você compra a lá morte. um hambúrguer e o hambúrguer tem não sei quanto de sódio, não sei quanto de não sei o quê. A carne não é carne de verdade, é qualquer outra coisa. Então, por que não existe uma mobilização em prol da saúde? Eu acho que essa mobilização ela vem acontecendo e muitas vezes nós, até os profissionais de saúde principalmente, tendemos a condenar a indústria, achar que a indústria é o grande problema. Mas a indústria vem fazendo uma movimentação em direção de melhora nos seus alimentos, junto com o Ministério da Saúde, com novas medidas que vêm sendo tomadas, como a Débora vai explicar para a gente logo mais.
Então a indústria realmente ela vem contribuindo demais para isso. A gente tem que reconhecer o esforço que a indústria vem fazendo, como por exemplo, tentar ao máximo retirar as gorduras trans dos alimentos, assim como os bisfenóis que já foram proibidos, que a gente falou aqui antes. Então acho que existe um esforço, esse esforço vem mostrando resultados com a estabilização da obesidade que vem acontecendo e mostra nessa última pesquisa. O sobrepeso realmente é uma coisa que está aumentando, mas é algo comportamental. Quer dizer, o mais difícil é você conseguir mudar comportamento quando se fala de população. Entendi. Porque às vezes você vê que o alimento mais saudável ele é mais caro. Aí a pessoa que tem uma baixa renda, ela acaba fazendo a opção por alimentos mais baratos ou bebidas mais baratas, porque ela realmente não tem condição de comprar uma coisa mais saudável. Então, acho que acaba prejudicando a saúde dela por conta dela não ter dinheiro para isso, né? Então, acho que a gente está na linha agora com a Débora. Bom dia, Débora. A Débora? Alô, Débora? Alô, eu estou ouvindo. Muito bom dia. Oi, bom dia, Débora. Eu gostaria de participar você aqui da nossa conversa, do nosso papo aqui. Estamos com o nosso consultor, o médico endocrinologista, Dr. Filipe Pedrinola, para nos auxiliar e ajudar a gente a entender essa questão. No que diz respeito à campanha do Ministério da Saúde, a gente tem aqui um dado que, embora estável, né, a questão da obesidade atinge um ponto de 52,5% na população adulta no país, mas já foi menor, né? Esse índice já bateu em 43%, a questão de quase uma década atrás, o que nos faz... no que nos traz o dado de um aumento de 23% nesse período. A minha pergunta, Débora, é quais as ações efetivas do Ministério a partir dessa pesquisa e da detecção desses pontos com relação à obesidade na população brasileira? O que o Ministério faz efetivamente para combater a obesidade e o sobrepeso na população? Bem, o Ministério da Saúde usa esses dados para a definição de políticas públicas de promoção da saúde, de prevenção do excesso de peso e da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis. Nós lançamos em 2014 o Guia de Alimentação Saudável para a população brasileira, que traz inúmeras orientações de como você preparar os seus alimentos, como preferir alimentos frescos, alimentos in natura, em detrimento dos alimentos ultraprocessados e industrializados. Nós temos uma parceria com o programa Saúde na Escola, o MEC, envolvendo então uma série de ações que vão desde a melhoria da merenda escolar, a preferência de alimentos frescos nas merendas, o incentivo da atividade física na escola. Temos uma série de orientações para os nossos profissionais de saúde no programa de saúde da família, incentivando hábitos saudáveis para a população brasileira. Temos também programas de incentivo à promoção da saúde e alimentação saudável, atividade física, que é o programa Academia da Saúde, criando espaços nos municípios para a prática da atividade física. E eu destacaria também as equipes de saúde da família em relação às gestantes, todo o incentivo que é dado ao aleitamento materno. Então, inclusive, prevenindo a obesidade, o excesso de peso, já desde a infância, desde os primeiros dias de vida. Então, o aleitamento materno exclusivo, ele é fundamental para que as nossas crianças, elas tenham, então, a prevenção da obesidade, prevenindo isso já também nas populações futuras. Bom dia, Débora. Aqui é Filipe falando e realmente essas ações eu considero muito importantes, é muito bom ouvir isso. E algo muito interessante que você colocou sobre o aleitamento materno, a gente sabe que é fundamental, porque o aleitamento materno feito da maneira correta, pelo tempo correto, assim como o tipo de parto, quer dizer, já desde a gestação, isso vai determinar a flora intestinal, o tipo de flora intestinal que essa criança vai ter. E isso no futuro, sem dúvida, vai atuar na vida dessa criança, junto com os hábitos familiares em casa, se ela vai ter uma chance maior ou menor de ter sobrepeso e obesidade. E eu acho que esse trabalho em conjunto, que é feito nas escolas e com a família, é extremamente importante, porque não adianta cuidar da criança e do adolescente e devolver para a mesma família
sem interferir diretamente nos hábitos familiares, na dinâmica familiar, que a gente sabe que aí normalmente acaba sendo o grande problema, não é? Sem dúvida. Essa perspectiva da família ela é essencial, começando no aleitamento materno e também toda uma perspectiva, inclusive, da reeducação alimentar de toda a família. Então, o que é comprado, o que é colocado na geladeira, o que é ofertado para as crianças e sempre preferindo os alimentos frescos, os alimentos in natura. E também o Ministério da Saúde tem incentivado muito com o Guia de Alimentação Saudável para a População Brasileira que as famílias também retomem a prática do preparo dos seus alimentos e resgatando a culinária tradicional. O arroz com feijão, que é tão caro para os brasileiros, o prato colorido, diversificado, e essa preciosidade, preparar o alimento em casa, reservar tempo, ter na alimentação algo também de partilhar o seu tempo com seus familiares, estabelecendo conversas, né, e toda uma perspectiva de resgatar isso em família. Quando a gente fala de alimentos frescos, sempre vem na minha cabeça a história de agrotóxicos, essa história de orgânicos. Eu queria saber se o Ministério da Saúde está fazendo alguma coisa em relação a isso, porque a gente sempre vê que isso é um problema. Aí sempre surgem aquelas notícias que no Brasil ainda é usado agrotóxicos banidos em outros lugares do mundo. Como é que está isso realmente? Bem, o Ministério da Saúde tem toda uma atuação e aí a Anvisa, ela lidera em relação ao agrotóxico, inclusive estabelecendo o que não deve ser usado. E, além disso, existe, do ponto de vista do governo federal, toda uma prioridade em relação ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, Agricultura Familiar, e um estímulo para que cada vez mais os agricultores familiares eles tenham também possibilidade de ampliar a sua produção e a distribuição de alimentos e alimentos seguros para o conjunto da população brasileira. Nós temos hoje da agricultura familiar grande parte dos alimentos que abastecem as nossas casas, né? Eles vêm da agricultura familiar e a gente tem feito também, junto ao MEC e às prefeituras nos municípios, toda uma orientação para que grande parte, então, da merenda escolar, ela seja adquirida diretamente dos agricultores familiares, alimentos frescos. Desculpe te interromper. Aproveitando esse momento que você está falando das escolas, eu tinha sempre uma dúvida, uma pergunta e uma sugestão. Já que nas escolas as crianças têm várias matérias diferentes, e por que não investir numa matéria escolar sobre estilo de vida? Quer dizer, que fosse obrigatório, assim como o português, a matemática, e que incluísse no próprio currículo nas escolas uma matéria onde as crianças aprendessem a ter uma relação com os alimentos, plantar, produzir, manipular esses alimentos. Quer dizer, eu acho que seria extremamente interessante, já que as crianças tivessem esse tipo de ensinamento, esse contato, essa consciência em termos da alimentação, e quem sabe até chegando em casa e ensinando os próprios pais, não é? Essa é uma excelente proposta, nós temos conversado com o MEC. Acontece que as escolas elas têm muita autonomia na definição do seu currículo, mas sem dúvida nós temos que avançar e quem sabe localmente várias escolas podem inserir isso enquanto tema transversal, entendendo a importância dos estilos de vida, da promoção da saúde, dos hábitos saudáveis, tanto em relação à alimentação quanto à atividade física, a prevenção do uso abusivo do álcool. Sem dúvida, estilos de vida seria fundamental para que as escolas adotassem isso enquanto um tema curricular transversal. Ok, eu gostaria de agradecer Débora Malta, ela é diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, comentando então a pesquisa em torno da obesidade na população brasileira. Obrigado, Débora, bom dia, ótima semana para você. Bom dia, muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta para amarrar, então, com o Dr. Filippo, essa questão para a gente fechar o assunto sobre a pesquisa e a obesidade e o sobrepeso na população brasileira. Antes
Antes não. Eu vou botar no envelope e entregar na sua mão, o do doutor. No envelope? Eu fiz aqui o cálculo. O Zé Armando tá do índice de investigando. massa corporal de cada um. Sei. Os Quero dados dizer que eu estou bombando. Os dados são Bombando. Alarmantes. Reveladores. Alarmantes, você vai ver. Bombando Você no vai IMC. ver. Olha aí. Entregarei esse envelope lacrado pro doutor Felipe. A gente já amarra essa história. Notícia então. bomba. Agora 10h30, horário de Brasília. Essa magra. Uma loucura isso. Uma loucura isso aqui. Foram O envelope inventar de tá na fazer. sua mão. Ó, o Zé Armando foi inventar de fazer esse testezinho rápido aqui e roubou no número dele fácil, roubei, porque o não tamanho roubei. da pança do Zé não deixa mentir. Precisa medir, fazer a fita. Agressões pessoais começaram. E a busanfa do Brau Edgar, também engana, porque o cara é alto, mas tem uma busanfa que. Que agressividade, Eu sou Edgar. sambista, gente. Eu não sei se houve fraude, mas eu tô com o envelope na mão aqui. Ó, vamos, antes da brincadeira, deixa eu só colocar uma sonora. Chegou pra gente uma sonora de um ouvinte que passou por essas questões. Ele mandou uma mensagem, na verdade, pelo Viber. O nome dele é Rick. Ele mora no Japão, ouve o Morning Show pela internet, né? Legal. E ele diz o seguinte: sei exatamente o que as pessoas no Nepal estão passando. Em casa só se salvou as nossas roupas, alguns móveis e algumas coisas que não quebram. Fora isso, perdemos tudo. Logo depois do grande terremoto, continuam vários tremores menores, mas que nos assustam bastante, pois ficamos bem traumatizados e por isso não voltamos para casa. Eu com minha família ficamos uma semana morando no carro, tomando banho na casa de amigos, até passar o trauma do grande tremor. Outra coisa que ele ressalta aqui é a escassez de comida. Eu acho que até pelas dificuldades que o Paulo colocou, de transporte, o aeroporto fechado, os suprimentos não conseguem chegar. E ele diz o seguinte também: outra escassez que vem logo na sequência, depois da falta de comida, é a gasolina, combustíveis. Fica muito difícil conseguir abastecer o carro. Quer dizer, são traumas e dificuldades geradas com os terremotos aí. Sim, porque além dos aeroportos, as rodovias todas também sofrem bastante e você não consegue chegar. Os caminhões, os carros, eles não chegam às cidades. Gente, é uma reconstrução total, né? Não só da cidade, como das pessoas, porque realmente acho que se perde tudo, né? Sim. Inclusive entes queridos, família, tudo. O Ricardo, nosso ouvinte, também deu um relato aqui sobre esse assunto. Vamos ouvir. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Ricardo de São Paulo. Sobre o terremoto aí, tem que destacar que o pessoal lá do Globo Esporte, lá, o Cleito Conservani, mais a outra repórter, estava ao vivo lá, né? Quando aconteceu esse tremor aí. Você viu o desespero da menina? É complicado, cara. Espero que Deus abençoe a todos lá e bola pra frente. Valeu. Elas estavam, se eu não estou enganado, na Embaixada Brasileira lá. Quando aconteceu, ela estava gravando a reportagem e houve um tremor. Estava todo mundo já assustado com a situação. E como disse o nosso ouvinte, o Rick do Japão, os tremores que vêm na sequência, mesmo que menores, assustam, continuam assustando. Bom, vamos voltar ao nosso peso aqui, a nossa listinha que o Zé Armando Elaborou. fez aqui. Olha, o Zé, não sei porque que o meu índice deu igual ao dele, porque eu já falei, a diferença da pança é visual, né? Claro. Agora ele colocou... Eu sou 1 centímetro a mais do que você. 26,9. Isso é a massa... É o IMC. Índice de massa corporal. Índice de massa corporal. 26. E é confiável isso, doutor? Antes da gente começar a falar todos na lista. Que é uma continha que se faz, o né? índice antropométrico é uma conta, então não leve em conta a composição corporal. E esse que eu estava comentando anteriormente, que é o melhor exame para você avaliar realmente a composição corporal é a bioimpedância. A gente tem aqui a doutora Gabriela Guedini, que trabalha comigo lá no consultório, que faz isso em todos os nossos pacientes. Então, o que a gente vê justamente isso, quer dizer, se a pessoa... É uma conta que leva em conta o quê? O peso e a altura somente. Então, se a pessoa pesa muito porque ela tem muita massa muscular, aí... É o seu caso, é que eu sou atleta, você, sou atleta. Né? Atleta de Cristo, no máximo. Você entendeu, né, Ed? Então essa bom. conta fica, quer dizer, não dá pra dizer que a pessoa tem o sobrepeso, obesa, só porque o IMC dela deu alto. Olha aqui, então o Zé Armando 26,9, igual ao meu índice também, 26,9. O Brau 25,5. A Dani Taranha 21,0. A Paulinha 20,8. A Raquel, nossa produtora, 29,33.
Nossa, meu. Força, hein? Força. 21,7 é da Raquel. Brincadeira aqui. E o Dr. Filipe, gente, também fez, ó. 23,1, olha aí. Olha lá. O site deu parabéns, você está em seu peso ideal. Mas como ele mesmo disse, não contabiliza o que é importante de verdade. Quer saber se são músculos. No meu caso, por exemplo, que você comentou da busanfa, é puro músculo, pois sou sambista. Não preciso fazer O mais importante é o grau de maciez. a cirurgia de redução de ânus, que é muito comum ultimamente. Glúteo. Bom, doutor Filipe, vamos amarrar essa história, então, para finalizar o nosso assunto. A gente falou com a Débora Malta, diretora lá do Ministério da Saúde, sobre essa pesquisa que aponta que um pouquinho mais da metade da população brasileira tá com obesidade, tá obesa, né? E acima do peso. Eu queria fazer um contraponto aqui com o sobrepeso, que talvez seja uma situação em que a pessoa está e que ali já tem escondido, ali camuflado vários problemas, porque essa pessoa que está em sobrepeso agora pode ser um obeso daqui um tempo. E as questões que envolvem esse peso acima, ali, só para dizer algumas, as doenças do coração, hipertensão, diabetes também, né? Só para citar algumas aqui, podem já estar de alguma maneira nesse cidadão que ainda não está preocupado, porque ainda não é um problema de diagnóstico definido. No caso de um obeso fica mais fácil, é visual a coisa. Mas o cara que acha que está ali um pouquinho acima do peso e não, tô bem e tal, pode camuflar algo sério ali já, né? Pode, sem dúvida. É muito importante isso que você ressaltou, porque o indivíduo que tem sobrepeso, ele com certeza já está desenvolvendo aí uma síndrome metabólica, um acúmulo de gordura, principalmente na região visceral, abdominal, que causa uma inflamação crônica, conhecida como inflamação silenciosa. E esse é um grande mal que vai fazendo com que as pessoas envelheçam. Nós envelhecemos porque inflamamos, na verdade. Então, esse processo de inflamação silenciosa que acontece com o sobrepeso vai minando aos poucos os órgãos internos, sem que a pessoa apresente sintoma nenhum. Então é importantíssimo alertar com relação a isso, porque o sobrepeso vem aumentando. E esse é um problema sério, e não só nos adultos, mas principalmente nas crianças. Nas últimas décadas, duplicou, até triplicou praticamente o índice de sobrepeso e obesidade em crianças. E essas crianças, esses adolescentes vão ser adultos obesos ou com sobrepeso. Então a gente tem que interferir de forma contundente aí, a nível escolar, educacional, familiar, com essas políticas de gestão de saúde que são fundamentais, que a Débora estava colocando e que eu acho realmente que é louvável que o Ministério da Saúde esteja se preocupando. E a gente vê que outros países, por exemplo, da América Latina, têm um índice de ganho de obesidade maior do que o brasileiro. Maior que o brasileiro. Assim, você pega a Argentina, o Chile, por exemplo, eles têm tido um aumento maior do que o nosso. Então, isso acontece no mundo inteiro, é uma epidemia de obesidade no mundo inteiro e de sobrepeso. Então, o sobrepeso realmente é como você disse, aquele nosso inimigo silencioso que vai minando a sua saúde. Muito cuidado com isso. Ok, Dr. Filipe Pedrinola, muito obrigado pela participação aqui no Morning Show, conversando com a gente, nosso consultor aqui do programa. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, um abraço a todos. Agora 10 horas 44 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, passando a régua aqui nos estaduais, já em reta finalíssima já do campeonato, dos campeonatos regionais pelo Brasil. Estamos aqui com o Felipe Mota. Felipe Mota com, segundo o cálculo aqui, com obesidade extrema, viu, no cálculo aqui da rapaziada. Obesidade mórbida, é o que dizem. O ouvinte do Morning Show, cadê a câmera? Cadê a câmera pra mostrar o tanquinho? Aqui, ó. Ó o tanquinho. Cadê Olha só. Você acha mesmo a obesidade? Obesidade mórbida bombando. Obesidade mórbida. Vamos lá, Felipe, por onde a gente começa? Vamos começar pelo Santos e Palmeiras. Só um minutinho, é que só pra... Ele falou que o peso dele deu acima porque a canela dele é grande. Não falei não. Ouvinte da PAN, eu tenho 1,80, que não é uma estatura muito grande, concorda? Eu calço 45, 46. O que prova que eu sou um cara de grandes ossadas. A minha canela é do tamanho da cintura do Brown. E a minha canela é osso, não tem celulite na minha canela, tá bom? Então esse índice que vai pro escambau. O nosso Wolverine. Ô, Felipe, vamos lá, Felipe. Eu sou de adamantium. De aço, né? Adamantium. Vamos lá, foi um fim de semana de jogos finais com pouquíssimos gols.
Começando em São Paulo, Palmeiras 1-0 no Santos e, na minha opinião, o Palmeiras perdeu a chance de liquidar, porque aos 15 minutos do segundo tempo teve um pênalti ao seu favor, o jogador foi expulso, aliás, o árbitro tava maluco, ele confundiu um zagueiro com outro, um é negro, o outro é loiro. Expulsou o cara errado. Exato, expulsou o cara errado, acontece, mas aí você quando tava... Mas eu vou te dizer, o lance mesmo dessa partida foi a inclusão na súmula de um cara que nem jogou. E quem é o cara? Valdívia, olha aí. Que teria chamado o arbitragem conjunto, né? O trio de árbitros de quadrilha. De ladrão, uma quadrilha de ladrões. Ou seja, não dá, né? O Palmeiras venceu 1-0. Pode dançar, hein? Pode ficar de fora. Pode. E deve ficar de fora. Eu imagino que seja punido. Se não for algo, imagino que seja esta semana, mas em algum momento ele vai pagar. Essa conta vai chegar para ele. O Valdívia continua dando alegrias à torcida do continua Porto. Arrumando motivos para não jogar. O Palmeiras fez 1-0, teve o pênalti, o Dudu perdeu, podia ter feito o segundo e com um a mais até atropelado. Não atropelou e agora joga na Vila. Convenhamos, foi uma grande oportunidade. Foi aquele jogo 5-1 no tênis, mata o jogo logo, não matou. Tá 5-4 e o saque é do Santos, Tá ou tudo seja, em aberto. tá tudo em aberto. Vamos pro Rio de Janeiro, foi 1-0 também, um gol no fim do Vasco da Gama contra o Botafogo. Vasco sai na frente na decisão do Estadual do Rio. Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Caldense 0-0. O jogo foi no Mineirão, a volta é no mando da equipe de Poços de Caldas, que joga com essa vantagem. No Paraná, o Operário foi pra final com Curitiba, todo mundo louco, que surpresa, deixou o Atlético Paranaense de fora, o Paraná Clube veio mal, é verdade, mas há outros times no Paraná fortes, como Londrina, Maringá, e o Operário caixa, 2-0 no Curitiba, claro, sempre considerando que teremos os jogos de volta. Descendo ali, Santa Catarina é Figueira e Joinville, é isso? Exatamente, Figueira e Joinville, aí você me derruba que é a minha planilha que está sem Santa Catarina, que sacanagem da minha parte. Olha aí. Me desculpe, peço perdão, vou levantando enquanto isso aqui na internet. Descendo mais, Rio Grande do Sul, 0-0 foi o jogo do Grenal. Grêmio 0, Internacional 0. Semifinais do Pernambuco, estamos ainda na fase de semifinais. Classificados Santa Cruz, que passou pelo Central, e o Salgueiro, que passou pela equipe do Sport. Não, e agora virou questão de honra. Vamos para Santa Catarina, as finais do Catarinense, deixe-me ver. Enquanto isso... Tá boa o nosso Wi-Fi aqui, fica que tá rápido. Até segunda que vem de informa quando foi o voto e quem é campeão. O Goiás, em Goiás, no Campeonato Goiano, derrotou... No Goiás eu não ia falar o mando, estava falando do estado. O estado de Goiás, a definição, o Goiás venceu a Aparecidense por 2-0. Teremos também o jogo da volta. E o Campeonato de Santa Catarina até 11h30, eu confirmo. Santa Catarina. Olha, o Rodrigo tá dando uma força pra você, ó. Nosso câmera aqui. 0-0. Mais um jogo 0-0. Figueirense e Joinville, 0-0. Primeiro jogo, valeu. Esse vai pro céu. Obrigado. E no Nordeste, você não falou? Já falei. Falou Nordeste? Não. Ó, minha avó é do Sergipe. Eu não vou falar do Campeonato Sergipano hoje. Fica pra próxima os campeões. Aí a gente passa os 26 campeões mais Distrito Federal. Mas hoje, no jogo da volta, Sergipe vai ficar esperando. Rio Grande do Norte vai ficar esperando. Perdoe-me. Obrigado, Wolverine, pela sua participação. Valeu. Você quer fazer o comentário dentro da mesinha redonda ou quer que... Tem um comentário muito... Eu tenho Dani. uma notícia, na verdade, muito bizarra pra contar pra vocês, que o ex-jogador do Santos e do São Paulo, acho que é Axel, que é o nome dessa criatura, que hoje é treinador do Jabaquara, que é uma cidade de Santos, São Paulo, está com problemas na justiça. Por quê? Porque ele doou um carro pra uma igreja e ganhou 416 multas e uma dívida de PVA. Eba. Eita, olha, ele não transferiu pro nome do... É porque Deus tá no comando desse carro. Deus tá no comando do carro, pois eu não sei se é o mesmo, uma época um cara jogava no São Paulo, jogou no Santos, chamava Axel. Vem cá. É o mesmo. Jabaquara que é zona sul de São Paulo, né? Uma cidade de Santos. Tá escrito aqui no texto. Como assim? É de Santos, né? Não tô entendendo nada. Então deve ser o próprio, que começou no Santos. Axel. Jabaquara é o nome do time, não é o... É o Jabaquara Futebol Clube, aqui de São Paulo, do bairro do Jabaquara. Mas tem o Jabaquara também em Santos.
A portuguesa... Gente, mas não é isso o importante. O importante, Não, O importante é que a igreja pegou o carro, levou 416 multas. Aqui é o tudo importante é que o Axel, ou Axel, seja né, a pronúncia do nome Vai dessa ter que pagar a criatura, multa que o Papa... O Papa... Meu Deus! O reverendo não pagou. Ele doou para a Igreja Mundial Graça e Paz, do apóstolo Paulo Moura, no ano de Apóstolo, 2002. apóstolo. E aí o IPVA nunca foi pago, o carro tomou 416 multas, todas computadas na carteira de habilitação. Tá bom. O caso foi parar na justiça, foi Aí. resolvido o quê? Posso falar o que foi resolvido? Foi. Que o Axel vai ter que pagar o IPVA sim. Excel. Tá na planilha. Vai ter que pagar o IPVA sim, porque nenhum dos dois fez a transferência junto ao Detran. A responsabilidade Fato é é dele. que a igreja jogou esse carro pra um cara que mora na Bahia e deixou então que as multas, evidentemente, não é ele que vai pagar. Enfim, isso vai ficar a cargo de Deus, né? Portanto, Quem vai pagar vai ser Deus. Muito obrigado, Dani Taranha. Fato é que é isso, deu tudo enrolado. O Axel se lascou com esse carro, ele vai recorrer porque ele não acha justo pagar o IPVA. Não, ninguém sabe quem é esse cara na Bahia que tá com o carro, nem a igreja, Tá ninguém bom. sabe. Adorei. Tá bom, valeu, O destaque aí Felipe. do Obrigado. Axila. Hein, ó. A finalização da mesinha é sensacional. Valeu. Obrigado, Felipe. E com a gente aqui, Felipe Mota, com as últimas dos estaduais pelo Brasil. Mesinha redonda. Bom, agora é o Michael Jackson aqui pra gente falar com você, José Armando. Fala, tô Ó, a Globo já deu sinal verde aí pro início da terceira temporada do Tá No Ar, o humorístico Você gostou, do... eles ouviram isso, você falou aqui, elogiou, pronto. O programa do Adnet, do Márcio Smelling. A nova safra de episódios aí vai ser gravada a partir de outubro ainda esse ano e deve contar com novos atores no elenco. Por exemplo, o Danton Mello, já esteve aqui no Morning Show conversando com a gente, vai estar fazendo I Love Paraisópolis e não vai conseguir conciliar, né, a agenda para poder estar na próxima temporada do Tá No Ar. Será que vem alguém no lugar? Porque é tão aberto o formato, né, Zé? Será que vai ter algum ator ali, digamos... Devem puxar alguém, justo porque assim, na verdade a ideia agora é ampliar um pouquinho mais, né? Porque começa a gravar em outubro para pegar ou o final do ano e o começo do ano que vem, mas aí tem a parte ali, a estreia de Big Brother e tal, ou mesmo pro início do ano que vem, como foi agora. É um dos projetos mais bem avaliados dentro da Globo, né? Agora, Edgar, por falar em Globo... Muito bem sucedido, elogiado, as pessoas gostaram. Por falar em Globo... Você assistiu sábado a festa? Eu não vi nada, Zé. Você não perdeu nada. Não vi nada da festa. Não perdeu absolutamente nada. Você lembra do Criança Esperança? Foi ruim. tipo isso? Então, mas o Criança Esperança, Brown, tem mais emoção. Ali o que foi? Foi uma festa da firma, todos os convidados, e aí, como o Boninho é diretor do Big Brother Brasil, ele falou, olha, eu vou deixar o público dar uma espiadinha. Porque, na verdade, o que aconteceu pra gente foi isso. Em casa, nós ficamos assistindo um desfile muito bonito, parecia um desfile de escola de samba, porque a narração do Pedro Bial e da Fátima falava assim, agora ela vem todo sobre... este é Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, neste momento, cantando no centro do palco da festa dos 50 anos da Globo. Isso aqui você tá Chacrinha, vendo, quem tá uma acompanhando pela internet, tá vendo as imagens que o Zé tá pra quem não narrando. estiver também acompanhando, era isso. Mas você entendeu? falou, esse é o Paulo Ricardo. Não, mas era como ela falava, Edgar. Ah, é? Eu vi ali o Paulo Ricardo, aí ela virava e falava assim, este é Paulo Ricardo, cantor do RPM, que interpreta agora o tema de Vale Tudo. Tava na TV, jurado do Superstar. Não, nem jurado dava, ele nem... Tava na TV. Então, Sim. assim, o Bial e a Fátima funcionaram como narradores da escola de samba. Foi isso que me deu a entender. Foi um grande desfile ali da Globo mostrar o seguinte, ó, nós fazemos tudo isso com qualidade. Porque botamos no Maracanãzinho lá um grande telão para exibir. Trouxemos todo o nosso elenco. E na plateia, lá no estádio, estava quem? Quem? Diretor da Globo e alguns funcionários. A Sandra Moreira, por exemplo, que é uma das antigas repórteres da Globo, que está atuando ainda, ela falou, olha, ninguém me convidou. Não convidaram as pessoas que fizeram a história dos 50 anos. O Boni não foi, Daniel Filho não foi, nenhum diretor da antiga foi convidado. E eles que fizeram a história destes 50 anos. Tudo isso que aparece
né, TV. que apareceu no show e que tá aparecendo agora nos nossos aplicativos, tudo isso foi feito pelo Boni, pelo Daniel Filho, por um monte de gente que nem sequer foi convidada. A Sandra Moreira, que trabalha lá, não foi convidada. Bom, Zé, você comentando aí, eu fico mais tranquilo, não perdi nada. Então, na verdade, Nada, depois um show fechado, um show da firma, show da firma, que o Boninho deixou a gente dar uma espiadinha. Uma espiada. O que eu lamentei foi não ter visto, na verdade, se eu não me engano, foi na sexta-feira, o jornal com o Cid Moreira e o Chapelin. Foi legal. Que foi legal. Que entraram ali, fizeram isso, me falaram. Eu falei, putz, queria ter visto. Mas você vê, isso é emoção. Emocionante. Se emocionou. O que a televisão fez, a Globo fez durante 50 anos? Trabalhou com emoção. Aí chega pra um show e ela se preocupa simplesmente com a plástica. Sabe o que me emocionou esse fim de semana? Que as comemorações foram vai ter até o ano inteiro. A bitoca do Bial com o Galvão Bueno. Eu adorei que o Chico Pinheiro apresentou o jornal, acho que foi no sábado que o Chico Pinheiro apresentou o Jornal Nacional. E quando ele foi dar boa noite, ele deu um paz e amor, assim, ó. Boa noite, aproveite o seu domingo. Aí ele mandou um paz e amor, assim, pra câmera. da vitória. Foi maravilhoso ele saía direto pro boteco. O Chico Pinheiro é demais, ele tem que vir aqui no A Globo Morning. liberou tanta coisa que marcou, né? O paz e amor do Chico Pinheiro, Cid Moreira no jornal, tudo isso que mexe com a emoção e que sai do script pra fazer um show fechado, hermético ali, sabe? Assim, você via o roteiro perfeitinho, aquele desfile de escola de samba, nada televisivo. Não, tudo bem, mas também a gente para e pensa que eles estão fazendo eles vão fazer essas comemorações o ano inteiro, em todos os programas, no Video Show, no Jornal Nacional, em todos os jornais eles estão fazendo, em todos os programas de entretenimento eles estão fazendo. Então, na verdade, ninguém tá mais nem aí, né? Eu já não aguento mais ver se o Ayrton show... Senna, a cena da mulher morrendo em Vale Tudo, entendeu? Tipo, chega uma hora que já chega, tudo bem, aparece a Priscila da TV Colosso sambando, ok, mas se o show é o principal momento dessa comemoração, tem que ser o mais bonito, e não o desfile de escola de samba que a gente viu. Ô, Zé, quer dar a hora certa pra gente, por favor? 11h01. Esse horário, 11h01. E esse horário é... de Brasília. Ah, tá bom. Ouvi mais umas sonoras, chegaram pra gente aqui, a nossa audiência mandando, o tema é livre, aberto, vamos ver o que eles estão querendo conversar com tudo, pode. Bom dia, galera do Morning Show, sou Basílio Santos de Cotia, de novo, só pra registrar, adoro participar do programa. E como tema livre, hoje eu quero dizer simplesmente, eu amo vocês. E outra, ninguém merece segunda-feira, né? Segunda-feira tem que ser lá. Mas quando a gente põe na Jovem Pan e ouve o Morning Show, a segunda-feira se transforma numa sexta. Beijo pra vocês. Então não venho amanhã trabalhar, já aviso logo. No final de semana. Valeu, Basílio. Bom dia, pessoal do Morning Show. Quem tá falando é a Laura de Campinas. Eu queria agradecer o Morning Show, porque depois do dia que teve o tema de qual programa a gente queria que saísse da televisão brasileira, eu reclamei de um programa regional que tem aqui, que é o Terras da Gente. E ele continua passando, mas agora começou a passar o Estrelas também. Acho que ouviram, mas não entenderam muito bem o meu recado. Um beijão pra vocês e uma ótima semana. Ô Zé, pelo amor de Deus, né? Calma aí, meu amigo, também, né? Você tá querendo demais também. É que faça uma festa, ok, pra todos. Tudo bem, teve momentos maravilhosos, mas tem que ter paciência também, não é assim? As coisas não é assim. Não se abre a festa pra todo mundo, aí não dá, né? Valeu, um abraço. Mas tem que chamar o Boni. Ô, Zé! Ô, Zé, não é assim, Zé. Tá muito exigente, Zé. É uma bronca. Você quer que chame todo mundo, Zé? Vai virar uma confusão. Vai ter que chamar o Não tem onde sentar, gente. O que é caro o buffet, gente? Faz uma festa e contrata um buffet pra 100 pessoas pra você ver quanto é caro. Você sabe o preço da Sintra, quanto tá? Olha, eu sou da seguinte teoria, se você não pode fazer, então não faça. A Valéria Monteiro, ex-apresentadora do jornal, Tinha que também falar. reclamou. Valéria Reclamou Monteiro. publicamente, reclamou que não apareceu. Vamos falar aqui, Não Brau. foi convidado? Deixa eu falando em televisão, festa da firma ou não. Olha, teve uma entrevista aí na televisão, na rede ABC, a rede americana, que deu o que falar aí, né? O Bruce Jenner, ex-atleta olímpico. Você vê que coisa interessante. Eu fui tentar, esse cara era atleta, fui tentar saber o que ele fazia. Ele ganhou medalha de ouro na Olimpíada do Canadá, em Montreal, em 1976. Mas essa notícia era um rodapézão
sozinho lá, porque o que tem de notícia em cima do nome do Bruce Jenner é algo que ele falou surpreendente nessa entrevista para a jornalista Diane Sawyer. O que foi que ele disse, Brau? Pois é, cerca de 17 milhões de espectadores sintonizaram na sexta-feira, agora a última, dia 24, para saber o que o Bruce Jenner ia falar para Diane Sawyer, porque essa entrevista já estava sendo divulgada há algumas semanas. Só fazer uma aspas aqui, desculpa, Brown. O Bruce Jenner, ele é mais conhecido, lógico, ele é um ex-atleta, mas ele é mundialmente conhecido, vamos assim dizer, por ser padrasto da Kim Kardashian, né? Da família Kardashian. Ele faz parte do reality show, não é? E pai da Kylie Jenner. Ele é pai da Kylie e da... Como é que chama a outra? Kylie, não Jenners. sei o quê. Das Jenners são duas bonitonas que estão por aí. Modelos e tal. E das Kardashian, padrasto da Kim, da Khloe e da Kourtney Kardashian. Ex-marido, então, da Kris Jenner, mãe dessa galera toda. Pois é. E como alguns de vocês sabem, tem esse reality show nos Estados Unidos, que é uma das grandes sensações da TV americana no momento e que acompanha a vida deles, né? E o Bruce Jenner, ele contou pra Diane Sawyer que ele vai passar por uma cirurgia de redesignação sexual para completar seu processo de transição de homem para mulher. O que isso significa, então? Significa que ele viveu a vida inteira dele num corpo de homem, como um homem, mas ele não se vê como homem. Quantos anos ele tem? Tem a idade dele aí? 50 e alguma coisa, não é isso? Desculpa. Eu não tenho 60, exato. 50, por aí, Ed, por aí. Mas ele tem 50, 60 e poucos anos. E... Nossa. Não, é que essa foto é antiga. Essa foto é antiga. 60 assim tá bem. Mas o que acontece é exatamente isso. Durante muitos anos, as pessoas elas passam por esse processo até elas aceitarem que elas não se enxergam dentro daquele corpo. E por isso elas precisam fazer uma aposta muito corajosa quando elas... decidem fazer essa transição de homem para mulher ou de mulher para homem, no caso. E realmente foi muita gente querendo assistir. Foi uma das... para vocês terem uma ideia, foi um dos programas que durou 2 horas mais visto nos últimos 10 anos na TV americana, tirando os Super Bowls, os eventos esportivos que acontecem, que também tem muito... E Oscars, esses eventos assim muito grandes. Porque realmente as pessoas queriam muito saber como é que funcionava. Tinha muita curiosidade de ouvir da boca dele, porque como ele é muito fotografado, já havia essa especulação de que ele estaria tomando hormônios e que ele, na verdade, iria, enfim, se assumir como mulher e tal, só que ele nunca havia falado sobre isso. E aí ficou a expectativa muito grande em cima dessa entrevista, que há um mês, gente, tem teaser, tem chamada, então se gerou esse negócio gigante para que daí ele fosse e realmente comprovasse, contasse toda uma história aí. Parece que ele já havia tentado... na década de 80, ele chegou a tomar os hormônios, mas acabou desistindo, pensando o que as pessoas poderiam achar também, ele não tinha tanta certeza. E o interessante é que as pessoas realmente acompanharam muitos anos da vida do Bruce Jenner como o padrasto das Kardashian. Então, é uma personalidade bastante conhecida e que todo mundo reconhece na rua, nas fotos, e se interessa, porque eles abriram a vida deles ali pra esse reality show que traz o dia a dia dos Kardashian lá, da família. Ele tem 65 anos e acho que um dos dados mais importantes que a gente traz aqui hoje, pra quem tá escutando a gente, pra entender melhor, é que apenas 8% da população americana diz conhecer uma pessoa transgênero. Isso é muito importante. Talvez no Brasil esse número seja até menor. Lá nos Estados Unidos, o nível de conscientização de algum gay ou lésbica, de alguém que seja homossexual, é de quase 100% nos Estados Unidos. Quase todo mundo lá conhece alguém que seja gay ou lésbica. Mas esse número para transgênero cai para 8%. Ou seja, as pessoas conhecem muito pouco sobre o assunto. As pessoas não entendem. Então é por isso que foi um dos temas mais comentados do Twitter. Foram mais de 1 milhão de tweets durante a entrevista. E foi por isso que foi uma das entrevistas mais vistas, porque além de ser uma pessoa muito famosa nos Estados Unidos, ele traz um assunto que traz a curiosidade das pessoas para entender como funciona, o que acontece, o que essa pessoa sente, por que durante tantos anos ela sofreu tanto e
como ela agora, depois de tantos anos, com 65 anos, resolveu ter a coragem para passar por esse processo novamente, dessa vez publicamente. Boa, vamos em frente aqui, olha, vamos falar. A gente já comentou aqui no programa sobre o documentário que mostra a vida da cantora Amy Winehouse, que morreu aos 27 anos, né, em decorrência aí de uma grande ingestão de álcool e tal. O filme Amy, com estreia prevista para o mês que vem no Festival de Cannes, narra a história da cantora desde o início da sua carreira até a sua morte em 2011, passando por toda a fama alcançada pela Amy Winehouse e os seus sucessos, né? Como Rehab e outros tantos, né? No entanto, a família da Amy classificou o documentário sobre a vida da garota, da cantora, como enganoso. Os parentes sentem que o filme é uma oportunidade perdida para prestar homenagem à sua vida e ao seu talento, e ao mesmo tempo em que é enganoso e contém algumas mentiras também, isso nas palavras do porta-voz da família em um comunicado à imprensa. Ele ainda declarou que existem acusações contra a família e contra a empresária da cantora que são infundadas. O documentário foi dirigido pelo mesmo cara que fez o filme Senna, o britânico Asif Kapadia. Ele dirigiu o documentário sobre o piloto brasileiro de Fórmula 1, ganhou prêmios, BAFTA, inclusive. que é o Oscar inglês. Da Academia Britânica de Artes do Cinema e da televisão também, o BAFTA, como você falou, de melhor documentário e edição. Em um comunicado, a equipe do documentário defende o seu trabalho, assegurando que durante a filmagem eles contaram com o total e pleno apoio e respaldo da família Winehouse e que rodaram com total objetividade, como aconteceu já no documentário que eu me referi sobre o piloto brasileiro, Ayrton Senna. Aspas aqui, ó. Durante o processo de produção, fizemos 100 entrevistas na região com gente que conhecia Amy Winehouse, entre eles amigos, familiares e membros da indústria fonográfica, afirmaram aí os cineastas, as pessoas que estão ligadas à produção de Amy. Mais uma polêmica, né, envolvendo... Sempre tem essa coisa, né? Nada vai ficar de total agrado da família, sempre vai ter alguma coisa ali que, diante da ótica que os familiares gostariam de ter explorada em algum documentário, em algum registro póstumo, vai ficar ali uma questão ali dúbia, né? Sempre tem esse bafafá aí. Vamos rodar um som? Vamos ouvir um pouquinho a Amy, vai. É isso aí então. Agora 11 horas. Parece que é isso. Repita. Dá a hora certa pra gente aí, Braulio. 11 horas e 18 minutos. Horário de Brasília. Ah, certo. Esse é o Morning Show pela Rede Jovem Pan. Acho que eu preciso colocar até uma trilha mais romântica pra falar o que eu vou dizer agora, viu? Acho que essa aqui vai ficar boa, ó. Quer surpreender a gata? Ou o gato? No Dia dos Namorados? Sem ter aquele problema de enfrentar fila de motel, restaurantes lotados. E o melhor, gastando pouco, hein? Então aproveite as escapadas românticas para o Dia dos Namorados CVC. A partir de R$ 54 você curte o fim de semana de 2 de junho na praia ou na montanha, com direito ao aluguel de carro e hospedagem. Fala sério, põe aí na ponta do lápis. Motel, jantarzinho, aquele buquê romântico, né, de rosas para a gata. Vai ficar mais caro do que você fazer uma viagem pela CVC. A partir de 10 parcelas de R$ 54. Vá a uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens, porque a CVC tá sempre com você. Vamos falar de cinema aqui, ó. Paulinha, vem comigo, hein, ó. O filme Vingadores, A Era de Ultron, é daqueles que fez a sua estreia antes no mercado internacional para depois chegar nos Estados Unidos, nos cinemas americanos. Nos 44 países em que foi exibido, arrecadou um total de 201 milhões de dólares, aproximadamente, mas é grana pra caramba, eu acho. Não sei, pra proporção cinematográfica, isso é bom, Paulinho? É bom, sim, parece que
ficou em primeiro lugar aí E no primeiro final de semana de exibição, né? Então o que me faz crer que é uma bela bolada, conseguindo emplacar aí o primeiro lugar em todos os lugares onde estreou. O filme vai estrear na próxima semana lá nos Estados Unidos e existe uma enorme expectativa em relação à arrecadação. Enquanto isso tem uma produção que segue líder de bilheteria. Eu quero saber qual é esta produção. Edgar, que está à frente dos Vingadores, então. Que, olha, há 4 semanas consecutivas, Velozes e Furiosos Meu 7. É verdade, gente. Continua em primeiro lugar lá pelos Estados Unidos. Isso não acontecia de um filme ficar na primeira posição há 4 semanas desde Jogos Vorazes, que estreou em março de 2012. Então, Velozes e Furiosos está, sim, um big hit lá nos Estados Unidos. O filme continua com números incríveis, arrecadou 1,3 bilhão fora dos Estados Unidos, se tornou o terceiro filme na história a ultrapassar essa marca de 1 bi. A gente tem Avatar, Titanic e agora Velozes e Furiosos 7. E aí a expectativa é mesmo que os Vingadores cheguem para eliminar esse filme da primeira posição. Ele pode até eliminar o filme da primeira posição, mas não vai conseguir eliminar a franquia, Paula. Porque o Velozes e Furiosos 8 tá confirmado, já tem data de estreia, 14 de abril de 2017. Tá vendo? É um sucesso. Carros, explosões, Vin Diesel e alguns atores. Os caras até contam explosões, né? Conta quantas explosões Mas tem eu o torço filme. mais pros Vingadores, eu gosto mais dos Vingadores. É, mas parece que vem pra desbancar e pra fazer uma arrecadação gigante. Enfim, vamos aguardar. A estreia nos Estados Unidos é agora essa semana, pra esse final de semana. Vamos lá, do cinema pra televisão. Nesta semana, a equipe de Verdades Secretas vai se dividir entre os trabalhos nos estúdios do Projac e as externas na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Ali serão registradas cenas dos primeiros capítulos da novela do Valcir Carrasco, que mostram o início da história da personagem de Débora Seco, que trocará o interior pela cidade grande e verá sua vida transformada em pouco tempo. A ideia da direção é estrear Verdades Secretas com uma boa margem de capítulos já gravados e editados. E por falar em novelas, Zé Armando, o Babilônia vai mudar até quando? Vai ser um novelão. Até Esse Babilônia vive uma novela na vida real. Hoje começa uma nova novela dentro de Babilônia. Outra! É a terceira novela. Eles mexeram de novo, então a Beatriz começa agora, vai ser presa, expulsa de casa, o marido vai descobrir a traição. Os autores vão entregar ao telespectador o que eles pediram, né? Que é a Beatriz sofrendo... mas já... Não vai ser aceita, ela descobre a traição, o marido põe ela pra fora e ela vai presa depois, e aí já começa a vingança da Inês, enfim, eles deram uma mexida em tudo. Beatriz vai ter que reinar na cadeia. Vai ter que reinar na cadeia durante algum tempo, aí o Tiago lá, o mergulhador, é o que vai mexer com o coração da Beatriz. É isso que o público queria, os autores meio que entregam, fazem uma releitura do que era a proposta inicial de Babilônia. Tem uma outra história de novela, Edgar, essa você vai gostar. A Band começa, eu não vou saber falar o nome da próxima novela turca, porque agora a Band gostou de 1001 Noites. Ela gostou de 1001 Noites. Tá dando 3 pontos mais ou menos. Tá bombando pra Band, 3.2 é bombar. Então eles já compraram a próxima novela turca e mais ou menos assim, quem sabe sobre o que tem, qual a culpa que tem em Fátima, seria mais ou menos a tradução do turco, não vou me arriscar a falar o nome original. Fala assim. Não dá, não dá pra falar. Mas o fato é que assim, é um dramalhão de uma menina que tá pra casar, ela é linda, vai casar com um pescador, um belo dia ela volta pelo caminho na mata, é violentada por 3 homens, um deles é despedida de solteiro de um deles ali, e aí... Pra ela não ficar desonrada, ela é obrigada a casar um deles, e aí com um deles, aí o pescador vai atrás porque quer vingar, fizeram isso com a mulher. É um dramalhão que fez muito sucesso no Chile, fez muito sucesso na Turquia, a Band comprou e começa a dublar já esta semana. Ela é violentada e ainda é obrigada a casar pra não perder a honra? Pra não perder a honra. Eu já odeio essa novela, você sabe, né? Mas na faz um Turquia grande é assim, sucesso gente. no mundo. Não tem que ser assim em lugar nenhum, Não tem que ser no mundo e não tem que ser mesmo, mas infelizmente em alguns lugares... Não interessa, já tô fazendo campanha contra a novela antes dela começar. Ô Zé,
isso vai entrar antes do... Quer dizer... Não, vai terminar 1001 Noites e aí será Tá. substituída por mais uma novela turca, Dramalhão. deixa eu Do Edgar Gomes. Adoro. Ó, que notícia essa daqui, ó. A gente tem muita audiência lá no Paraná, várias cidades do Paraná. Ponta Grossa. Ouvem o Morning Show, Ponta Grossa é uma delas, mas olha, a delegacia de Colombo surpreendeu com uma notícia de um preso entalado no teto. É aquela questão da busanfa de sambista. Tá vendo? 4 caras escaparam. O cara que tinha uma anca maior, Ele não conseguiu sair. ficou entalado, Dani. Posso te falar uma coisa, Edgar? Sabe como é que chama? O Brown, ele foi uma pessoa delicada e chama de bunda de sambista. Mas o nome certo pra isso é quadril de vó. Quadril de vó. Se a Tá pessoa na jura, mas engorda... tá na jura. Não, se a pessoa engorda e coloca uma saia, fica igual a qualquer vovó por aí. Olha, Quadril de vó que chama Eu isso. retuitei essa foto faz mais ou menos 1 hora com um comentário maravilhoso do Tonda dizendo: serviu direitinho, vou levar. O cara ficou entalado lá, 4 conseguiram fugir. E dos 4 que conseguiram fugir, 3 já foram recapturados. Ou seja... Deu recado. Deu tudo errado. Foi até bom ele ter ficado entalado, porque aí já não perdeu o tempo da polícia. Gordinhos e Furiosos 2. E seguindo na onda dessa notícia maravilhosa, é hora do nosso... Extra. Manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Marina Rui Barbosa vai a evento e mostra que continua ruiva. Renato Aragão janta com a mulher Lília Aragão no Rio de Janeiro. Edson celular e almoça com a namorada e o filho. Saindo da dieta de biquíni, Fiorella Matheus devora pedaço de torta. Otaviano Costa deixa cueca à mostra durante passeio com a família. Jovem Pan Morning Show. Ficamos por aqui. Tchau, Paulinha, tchau, Brau, tchau, Dani, Adeus. tchau, Zé. Tchau. Olha aqui, Até o amanhã. ganhador do nosso kit Morning Show, Ricardo, de São Paulo, deu uma dura na mensagem no Zé Armando e leva... É caro, gente. É caro. E leva o kit com caneca e Dá pra chamar todo camiseta. mundo. Amanhã tem mais, tchau. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.